Deus abençoe, irmãos. Nós vamos já fazer a leitura em Gênesis 18, verso 1. Depois apareceu-lhe o Senhor dos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, e quando tinha aquecido o dia, e levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Soberano Criador, nós desejamos mais de Ti. A única coisa que desejamos mais é de Ti, da Sua palavra, da Sua vida, da Sua revelação, para que possamos estar separados para ser a igreja, porque a igreja são os chamados, os separados, os tirados de algum lugar. E aí está a noiva tirada da igreja para este dia final. Fale conosco como o Senhor está falando, continue nos dando este pão da vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, eu não sou o homem próprio para fazer isto, mas eu vou fazer dentro da mensagem o que aprendi com o irmão Branham. E não falamos bem uma homenagem a Billy Graham, porque ele morreu. Mas já pregamos isto há muitos anos, o que disse William Branham sobre Billy Graham. Que muitas vezes as pessoas não sabem que ele era um anjo. Eu quero que vocês notem que não importa que Billy Graham fosse um anjo que estava do lado trinitário. Não importa que Oral Roberts, que era outro anjo, e que estava também ao lado trinitário. Billy Graham das igrejas nominais e Oral Roberts da pentecostal. Mas eles eram anjos de Deus. A pergunta é por que eles não pregaram a deidade? Eles não vieram para isso. E cada anjo que Deus envia tem que fazer o trabalho que Deus tem para aquele dia. Então ele não podia esclarecer para ninguém sobre a deidade. Por isso, Billy Graham estava ao lado do grupo trinitário das igrejas formais, onde as irmãs pintam, maquiam-se, usam shorts, usam roupas de praia e chamam a si mesmas de cristãs. Elas não podiam mudar, elas não podem mudar. Elas têm que continuar daquela forma porque elas tiveram um mensageiro que não pregou nada disso para elas. Se elas não ouviram, elas não têm nenhuma obrigação de praticar. Porque o mensageiro que Deus deu para eles não ensinou isto para elas.
não posicionou os homens, deixou livre. Por isso ele foi conhecido como o grande pregador no mundo todo. E nós o conhecemos como anjo de Deus. Eu queria deixar claro para vocês, que talvez tenham as suas interrogações, por que Billy Graham, que estava no templo do irmão Branham, Oral Roberts andou com o irmão Branham naqueles dias, e por que eles não pregaram o que William Branham pregou? Eles não podiam pregar, certo? Temos que entender, o próprio Jesus diz: aquele dia e hora nem os anjos nem o Filho sabe. O próprio Jesus, ele é o Filho, ele diz que ele não sabia. Aí vem o pensamento do outro, que o Filho é menor que Deus. É que era o ofício que Deus estava usando naquele dia, e não foi revelado naquele ofício, porque não podia ser revelado naquele ofício de filho naquele dia. Seria revelado quando ele estivesse outra vez no ofício de filho, que foi quando Deus veio no ofício de filho do homem em William Branham. Aí sim, aí você já vai ver que isto cumpriu exatamente naqueles dias do irmão Branham. Então, falando sobre Billy Graham, eu falo tanto sobre o William Branham, eu pensei, vou falar um pouquinho sobre Billy Graham, o pouco que eu tenho na mensagem, porque só de saber que ele é um anjo, acho que nem as pessoas que criam nele sabiam que ele era um anjo que veio do céu. Nem os que estavam naquelas igrejas. Agora quero que vocês notem que todo esse movimento é um movimento em Sodoma, onde Billy Graham e Oral Roberts pregou. Eles eram anjos de Deus e estavam em Sodoma pregando para salvar os sodomitas. E o que pode sair dali são os lotistas, que foi por último momento, na última hora, eles se salvaram, saíram daquela cidade. E outra coisa que eu quero posicionar é que quando você, meu irmão, minha irmã, está na internet lutando e passando aqueles textos políticos para o povo, isso está mostrando que você está em Sodoma ainda, que você não ouviu Deus, você ainda está com o anjo, porque ele não podia falar sobre estas coisas. Mas se você estiver com Deus, Deus falou contra isto. Então eu fico pensando, o que tem um crente da mensagem com a política? Assim, o que teria um crente pentecostal com a política? Mas todos se tornaram políticos, da igreja nominal, pentecostal, e primeira e segunda etapa. E agora alguns que crêem na terceira etapa, eu quero que vocês ou aprendam ou larguem de mão, que é o melhor que vocês fazem. Vocês não têm que publicar nada com respeito à política. Vocês podem até trabalhar, talvez trabalhem para o Estado, acho que deve defender o Estado, defender o partido do seu governo, isso é problema seu. Agora, eu só quero te dizer que se você faz isso, você ainda é um Ló. E Ló, ele não foi eleito de Deus como foi Abraão. Havia uma distinção entre Ló e Abraão. E aí você vai ter que entender que você está dentro da mensagem, defendendo algum partido político, porque você depende disso, você até que não depende, ninguém te força
a fazer aquilo. É um espírito que está dentro de você que faz você ser político. É um espírito que está dentro de nós que faz nós pregar o que pregamos. Entende? É um espírito, ele está dentro de nós. Por isso que nós pregamos o que pregamos. E não importa se as pessoas vejam ou não, temos que pregar isso daqui. Este é o nosso ministério. Nós fomos enviados para pregar o que vocês têm ouvido. Não fomos enviados para fazer sinais para vocês, como eu preguei ontem. Foi o irmão Brana que falou isso. Não observe os sinais, observe a palavra. Nós não fomos enviados para pregar sinais. Como o mundo de hoje, os pregadores de hoje, só podem ganhar as pessoas através de sinais. Eles não podem ser membro do ministério de João Batista, que foi sem sinal. Não fez um sinal. E Jesus falou que ele foi o maior pregador. Então o maior pregador não é o que faz sinal, é o que não faz. O maior pregador é aquele que observa a palavra. Mas o povo hoje é muito observador de sinais, observador de política, observador de partidos. Isto mostra onde você está ainda ligado. Porque nenhum político estará no nosso meio, dando suas palavras do seu partido, do seu governo, expondo para nós o que eles vão fazer. A única coisa que eu tenho que fazer para os políticos é orar por eles. Lá. Orar pelos políticos não quer dizer venha cá. Eu acho muito melhor orar pelos políticos lá. Você fique lá. Não venha cá. Porque você está em Sodoma, tentando consertar o homossexualismo. Tentando fazer alguma coisa para o povo, e dando direitos onde a Bíblia condena. Estão dando direitos. Então, o melhor que a gente faz é ficar observando a palavra e não os sinais. Ninguém vem aqui porque viu o paralítico andar. Ah, mas com o profeta foi assim, foi na primeira e segunda etapa. Na terceira etapa, se você pegar as mensagens de 63 a 65, você vai ver que suas mensagens orava pelos enfermos, mas não era mais aquela dedicação pelos enfermos, porque ele sabia que Deus já tinha curado os enfermos. O que os enfermos tinham que fazer era só crer. Você não tem que fazer mais nada. Você não tem que dar oferta, você não tem que dar dízimo, você não tem nem que vir aqui para ser curado. Você tem que crer que Ele já te curou. Isto é a Bíblia. Nós fomos curados antes de Jesus vir para morrer para nós aqui no Calvário, nesse mundo de pecado. Isaías já havia falado 700, 800 anos antes disso. Por suas pisaduras fostes sarados. Então eu já fui sarado há tanto tempo. O Calvário concretizou a minha fé. Estou seguro de que eu já fui sarado. Agora não há necessidade de você fazer trabalhos de cura divina nesse tempo. Alguém diz, mas vocês não creem? Creem em cura. Nós cremos em cura. Jesus cria em cura. Mas ele nunca falou para o grupinho de cura o que ele falou para um homem que creu na palavra. Aquele dia que ele encontrou o homem, aquele centurião que creu na palavra, ele chegou ao ponto de dizer, nem em Israel eu encontrei uma fé desse tamanho. E ele veio para Israel, mas ele não havia encontrado. Manda uma palavra e o meu criado sarará. Aí depois ele disse, porão as mãos sobre os enfermos, tudo isso ele deixou. Mas ele estava falando agora com o gentil, e dizendo da fé daquele gentil que superava o judaísmo. E se você ainda tem aquela fé aniquilada, que está lutando por bens físicos, bens naturais, em vez daquilo que Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão.
Ele não diz que você tem que pedir as demais coisas. Ele diz que você tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, bênçãos naturais, solução de problemas, bênção para a família, bênção para o seu emprego, será acrescentado. Então nós temos estas bênçãos já acrescentadas para nós. Muito bem. Vou usar as palavras do irmão Brana para falar de Billy Graham. Irmão Brana diz que aqueles sinais dos 2 anjos, ele diz, era a pregação do Evangelho. Se você tem essa mensagem, o pacto da graça de Abraão, parágrafo 159, e dizia, aquele foi o sinal deles. Ele estava falando de Billy Graham, Oral Roberts, dos anjos. Foi o sinal deles, a pregação do Evangelho. Saia desse lugar, Deus vai queimá-los, correto? Vai ser queimado, saiam daqui. Esse é o evangelismo que Billy Graham e outros companheiros estão pregando. 1961, esta mensagem. O 161, lá estava Ló e seu grupo. Agora, há sempre 3 classes de pessoas: o incrédulo, o manufaturado e o crente. Você sabe que o mais perigoso é o manufaturado. O incrédulo não é perigoso. Ele ouviu, não crê, vai embora. Mas o mais perigoso é o manufaturado. Ele ouve, ele faz que crê e fica. E fica. E não adianta você falar, ele vai ficar. O incrédulo não fica, ele vai embora. Porque ele não crê. Ele não é ofensivo. Ele é até sincero. Mas o Judas, o manufaturado, é um hipócrita. Ele mostra que crê e não crê. Ele está ali para ver falhas, ele está ali para observar o que Jesus vai fazer, para ele pegar em alguma coisa e entregar para os sacerdotes. Esse é o problema dele. Mas esse grupo sempre está aí, o incrédulo, o manufaturado e o crente. Em todo lugar. Você não pensa que é só lá nas denominações, aqui também. Tem 3 classes de crente: o incrédulo, o manufaturado e o crente. O incrédulo vai ouvir e vai embora. Mas eu não creio nesse homem, não. Esse homem é doido para mim. Nunca ouvi falar dessas coisas, é louco. Volta aqui mais não. E uma hora, o que ele está falando aí, nem Jesus falou. Aí ele vai embora. Ele é um incrédulo. O manufaturado, ele ouve, fica quietinho, na espreita. E você pensa, esse aí está crendo. Nem os discípulos sabiam que Judas era o traidor. Nem os discípulos. Só Jesus que sabia. Mas os discípulos não sabiam. Então muitas vezes a igreja não sabe quem é o Judas, quem é o traidor. A igreja não sabe. Só Deus sabe. Só a palavra da hora sabe. Mas você vai fazer demonstração do que você é, exercer o seu papel de crente, ou manufaturado, ou incrédulo. Você não é nada fora disso. Se você é incrédulo, você nunca mais me ouvirá. Se você é um manufaturado, você pode até permanecer e ficar até perto do rapto. Se você é um crente, você sustenta esta palavra, não tropeça em nada, não discute, crê e vai em frente. Quando você vê as pessoas discutindo o que crê, elas não são crentes, elas são políticas. Elas são lotistas dentro da mensagem. Aí o irmão Brana continua dizendo, mas o verdadeiro crente se separa. O que o torna a igreja? A igreja não é misturada com a política. A igreja é separada. Crente, Abraão era separado. Ele viveu misturado com Ló um tempo. Mas Deus falou, sai da sua terra, da sua parentela
da casa dos teus pais e vai para um lugar que eu te mostrarei. E ele tentou levar o sobrinho, só deu problema para ele. Então, que você tenta levar alguém, só vai te dar problema. As pessoas têm que ser convertidas, e a pessoa convertida, ela é diferente da incrédula e da manufaturada. Ela é convertida, ela ouve, ela cala, ela escuta e diz amém. Ela sabe para que dizer amém. Você não vai dizer amém que Deus é 3 pessoas. Você não vai dizer amém quando falar de um bom político, porque esse não é o seu caso, não é o seu papel. O seu papel é de observar a palavra e não o que o mundo está fazendo. Ninguém conserta esse mundo. Tem que saber disso. Você está esperando, vai chegar um governo lá, vai melhorar, e os nossos impostos vão aumentar. Não precisa preocupar, vai acontecer. Vai acontecer, sem isso eles não podem fazer a coisa ir para frente. É o mesmo demônio que pega a igreja nunca está satisfeita só com os dízimos e as ofertas alçadas. Ela sempre está pedindo casa dos outros, carro dos outros. É demônio, são igrejas do demônio. Mas as pessoas não percebem porque tem sinais. E se tem sinais, elas não, eu dou até minha casa, dou o carro. O pregador já pediu o último centavo do indivíduo e disse, foi a pé para casa. Depois o pregador passou perto dele e buzinou. E acho que é uma grande coisa, uma grande vantagem. As pessoas não sabem mais em quem ter fé. A sua fé é volúvel. Qualquer coisa que fala para elas, elas estão admitindo. Elas estão achando que é Deus. Ou alguém levantou, curou. Olha, alguém enxergou ali. Olha, ele nunca vai ver se alguém enxergou o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É tudo cego, não sabe nem qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não enxerga. E as pessoas estão dizendo amém para todos os pregadores. Então, a minha palavra hoje, o que eu queria é que vocês, crentes da mensagem, da terceira puxada, que pertence a esse ministério que Deus tem dado nesse último dia, vocês fossem lá nas suas páginas da internet e apagassem essa porcariada que vocês têm de política. Faz uma limpeza. Se vocês encontram um irmão que só fala besteira debaixo das suas palavras, acaba também aquele, como é que chama isso? Exclui ele, deleta ele. É o melhor que faz. Mas vocês querem ser diferentes? Não quero que ninguém atormente minha fé. Eu não estou... E se vocês entrarem debaixo deles e ficar fofocando também, que eles cancelem vocês também. Nós não temos nada que falar contra eles, debaixo do que eles falam. Só olhar. Obrigado, Senhor. Você tem que ser inteligente. Você tem que ser cristão. Mas nós ficamos entrando em choque, em polêmica, não. Deixa de lado. Aprenda isso. É o melhor espírito que tem, é esse. É de apanhar de um lado e virar o outro. Não é de bater, é de apanhar. O melhor espírito não é bater, é apanhar. Agora, todas essas grandes organizações lá, e todos cooperando, desfrutam de um ótimo tempo. 162, o pacto da graça de Abraão. Esse aqui é o que tem uma parte de Billy Graham. E algumas pessoas riem de Billy Graham. Irmão Branham não. Irmão Branham sabia o que era Billy Graham. Irmão Branham sabia o que era Oral Roberts. Mas ele diz, algumas pessoas riem de Billy Graham. Agora, riam de Billy Graham em 1961. Depois não, depois eles aceitaram, porque viram Billy Graham em todo lugar, em toda igreja, em todo governo. Então eles dizem, é um homem de todos.
Mas ele era um anjo para aquilo. Ô irmão, se o povo percebesse, não é todo anjo que a gente tem que seguir. Que tem anjo de Deus que vem e não repreende o mal, que não te ensina a deidade, e é anjo de Deus, não é do diabo não, é de Deus. Ele foi feito para aquele fim, a mensagem dele é para aquilo, não o culpe, ele é de Deus. Então você fica preocupado, mas Billy Graham foi salvo, ele é de Deus, ele é o anjo de Deus, por certo que ele foi salvo. Mas entre essas igrejas políticas e entre esse grupo de mulheres que estão todas pintadas, e quando ele terminava de pregar e fazia a chamada de altar, e aquelas 30 mil pessoas chegavam chorando, sujando toda a sua cara, cheia de maquiagem, com as lágrimas, e ele disse que voltava um ano depois, não tinha 30. Era testemunho de Billy Graham. Prega, ganha 30 mil pessoas, depois volta um ano depois, não tem 30 daqueles 30 mil. Billy Graham diz o profeta que ele culpou os pastores, que ficam quietos nos seus escritórios, com o pé em cima da escrivania, e não vai visitar o povo. Aí o William Branham diz assim, se eu pudesse falar para ele que a coisa é diferente, que Paulo foi e pregou e ganhou 12, quando ele voltou tinha uma igreja. Porque ele só não pregou, ele ficou cortando os indivíduos, mostrando para eles o que é errado. Tira isso da vida, se limpa. Mas o nosso anjo, Billy Graham, para esse tempo final, não podia fazer isso. E algumas pessoas riem de Billy Graham. Deixe-me parar aqui alguns minutos. Eles dizem, um homem que tem influenciado tantas pessoas como Billy Graham, por que ele não é pentecostal? Porque os pentecostais gostavam de saber disso. Mas tem um homem no mundo que influencia todo mundo. Por que que ele é da igreja nominal? Por que que ele pertence àquelas que não têm a descida do Espírito Santo, o falar línguas? Por que que ele pertence a este povo? Porque ele não é pentecostal. William Branham diz assim, ele não pode ser. Talvez você queria que ele fosse, não, ele tinha que começar e mudar. Não, ele não pode ser. Este é o trabalho dele. Tem Billy Graham uma parte nisso? Sim. Vocês, pessoas espirituais, acorde agora, só um minuto, pense nisso. Qual é o nome dele? G-R-A-H-A-M. Graham. Agora, eu sei que vocês acham isso uma loucura. Vocês apenas esperem um pouco. H-A-M. Abraham. Vem? Ele tem uma mensagem de arrependimento. E ele veio pregar esta mensagem. Quando vocês encontram Oral Roberts, ele veio pregar, já partiu também. Ele veio pregar uma mensagem pentecostal. Ele é um anjo dos pentecostais. Ele já veio diferente, expulsando demônios, curando enfermos. É um anjo diferente, mas é um dos anjos que Deus tinha na terra, Billy Graham e Oral Roberts. Billy Graham já não estava preocupado com isso, com orar pelos enfermos, mas ele estava pregando arrependimento, chamando ao povo para se arrependerem e se salvarem. Ele tem uma mensagem de arrependimento, e não há ninguém que possa encontrar, que possa difamar uma só coisa da mensagem deste homem. Agora, estou falando de Deus, falando de Billy Graham. Vocês estão me entendendo? Por que Deus? É Deus falando de Billy Graham. 154, qual é a atração sobre a montanha? No meio do parágrafo, e tu disseste naquele dia, irmão Branham orando, como foi em Sodoma,
Lá haviam 3 mensageiros enviados ao mundo gentil e hebreu, e um deles, o qual era Deus mesmo. Eu sei que as pessoas não creem, mas Billy Graham e Oral Roberts eram os 2 anjos, mas um daqueles 3 era Deus mesmo. E esse Deus mesmo era? Vocês veem, o mundo de hoje não consegue ver isso. Então eu estou falando aqui, não é o Osmar que está fazendo isso, é Deus que está dizendo isto. Ele tem uma mensagem de arrependimento, falando de Billy Graham, e não há ninguém que possa encontrar, que possa difamar uma só coisa da mensagem deste homem. Ele leva arrependimento até o alvo. Ele é certo, ele prega como se estivesse a casa em chamas. E esse é o estilo de pregação de Billy Graham. O que ele fez? Mas Deus o recolheu, dia 21 de fevereiro, né? 21 agora de fevereiro, 2018. Deus recolheu, já estava para completar 100 anos. Escuta agora, veio, isto é certo, Deus o chamou para fazer isto, para pregar a mensagem de arrependimento. Não é para pregar outra coisa, não foi para expulsar demônio. Para expulsar demônio, Deus levantou Oral Roberts. Aí você tem um monte de gente expulsando demônio. Deus levantou um, os outros são copiadores. Na terra tinha um Deus, os outros eram falsos. Tinha um Deus, mas na terra, no século 20, teve Deus e 2 anjos na terra. Vieram do céu para trazer esse evangelho. Agora, esses 2 pregaram em Sodoma, entre os políticos, fazendo de tudo entre os políticos, ajudando, pedindo ajuda. Você não vê Abraão fazendo isso. Você vê Ló, irmão Brandes Ló chegou a ser o juiz da cidade, o prefeito. Ele se assentava na porta da cidade. Ele foi um político, mas Abraão não. E você não é Ló, você é Abraão. E Abraão não é por causa de Brana agora. É porque tem um Abraão. O Abraão era Elohim. O Brana era Elohim. Tem um. Não sei se o povo entende. Tem hora que nós pregamos, ficamos assim. Será que eles estão entendendo? Um era Elohim, mas tem um Abraão. Estou falando de Abraão. Você está do lado de Abraão ou você está do lado de Ló? Você não diz que está dentro da mensagem da terceira etapa. Você fica falando muito bem de João, que João é da terceira etapa, você sabia? João é da terceira etapa. João é um grande personagem da terceira etapa da Bíblia. João não é um político. João não vai falar mal lá dos políticos, mas também nem vai chalerar os políticos para receber coisa alguma. Eu aprendi isso, meus irmãos, quando eu aceitei a mensagem em 1972. Eu aprendi isso, ficar ao lado da palavra, crer na palavra, observar a palavra. E é por isso que Deus tem honrado vocês por crer nesta palavra. Eu não quero ser diferente dos outros, eu quero apenas te dizer: saia do meio dos Lós. Deixe de comentar em política. Você não entende de nada, a menos que você seja Ló. Se você for um Ló, eu não vou duvidar de você que você entende política. Você pode até candidatar, mas se você for um Abraão, você não entende nada de política. Você não tem que comentar nas suas redes sociais sobre isso, porque você é Abraão. Você tem o nome Bran em você.
Quando vocês fazem estas coisas e colocam coisas de Ló em vossas páginas e falam que são da terceira etapa, vocês sujam Abrão. Certo? Vocês sujam Abrão, que é um derivado de Brahma. Para esse dia final, vocês sujam. E dizem, nós cremos em Brahma, nós cremos em João. Aqui é um candidato forte, esse vai consertar, esse vai arrebentar a boca do balaio. Não tem nada a ver. Tome a palavra, entenda o lugar das pessoas. Político é político, e se ele tem que pedir impostos para nós, vamos pagar. Jesus não reclamou, não brigou com eles. Falou, Pedro, vai lá pescar, porque aí dinheiro não tem. E Judas, como é que está a sacola? Está vazia. Os tesoureiros já tinham dado o fim no dinheiro, mas não tinha nada. Aí ele falou para Pedro, vai pescar, Pedro. Na boca do peixe tem. Mas não falou para ele também que está na boca do peixe. Mas foi só pescar. E não precisava daquela luta. Não. Ele foi lá e jogou o anzol, a rede, não sei como ele fez, e puxou, e já abriu. Olha que ele foi tirar o anzol da boca do peixe. Olha o dinheiro ali também, para pagar imposto. Nenhuma luta, não fica chorando não. Deixa, o que eles têm que fazer, filhos, é sangrar o povo. O que político tem que fazer é sangrar o povo. O que igrejas políticas têm que fazer é sangrar a congregação, é sangrar o povo. Eles vieram para isso. Você não adianta querer mudá-los, eles vieram para isso. Eles colocam um imposto numa mercadoria de 50 e tantos %. Depois o brasileiro, tanto é ladrão quanto o presidente do Brasil. Por quê? Porque você gera gente desse jeito. O pastor, o ministério, gera gente segundo o seu ministério. Por isso nós temos que cuidar que é tipo de ministério nós temos, porque é o tipo de gente que nós vamos gerar no nosso ministério. É o tipo de caráter que vamos ter, de irmãos, de irmãs em nosso ministério. Para os pentecostais, ele está onde? Aqui, escuta, isto é certo, Deus o chamou para fazer isto. Então não fala contra Billy Graham. O trabalho dele era aquele, ele estar lá entre políticos, era estar lá com o Papa, era estar entre as denominações nominais. Não fale mal dele, ele era só para estar lá e pregar a mensagem de arrependimento. Não era, Lutero veio, ele era para pregar o quê? Só justificação pela fé. Lutero não foi chamado para pregar tudo. Vem cá, Lutero, você prega o justo viverá pela fé, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, e recebeu o batismo do Espírito Santo. Não, não, Lutero, você prega o justo viverá pela fé. E o justo vivendo pela fé, naquele tempo ainda fumava, ainda puxava seu cachimbo. Mas ele foi salvo naquele tempo. Não tinha outra mensagem. Agora você está no topo da pirâmide. Todas as mensagens já vieram. Deixar talvez para amanhã cedo. Amém. Escuta essas coisas que dói. Não, ele está indo aonde? Deus o chamou para fazer isto. Ele está indo aonde? Não para os pentecostais. Aí depois eles querem que o povo da mensagem seja pentecostal. Nem Billy Graham era, filho. Nem Billy Graham. Muito menos Branham. Branham diz que o movimento pentecostal secou e morreu. Morreu e secou. Não para os pentecostais, mas para aqueles grupos denominacionais. Olha, Billy Graham não foi para os pentecostais, mas para aqueles grupos denominacionais naquela bagunça lá fora, como Sodoma.
maquiagem, todo tipo de mulheres andando com shorts, cantores de coro, diáconos casados 3 ou 4 vezes, pastores da mesma maneira, e todo esse estilo de absurdo lá. Aí o William Branham, Deus falou assim: prossiga pregando, Billy. Fique com isto. Fique com a mensagem de arrependimento. Esse é o seu ministério. Prossiga, influenciando o povo todo, segurando um povo. Meus irmãos, a mensagem, ela dá luz e ela cega. O evangelho dá luz e cega. O evangelho que foi trazido por cada pregador e por nós também dá luz e cega. A mensagem de Billy Graham deu luz e cegou. Porque a maioria ficou cego pela influência do homem que era. E o nosso Billy Graham não fala contra nossas roupas. Não fala contra nós mulheres cortar o cabelo. Não fala contra nós colocando os biquínis, indo às praias e se expondo na presença dos homens. O nosso anjo não fala. Vocês veem como as pessoas se perdem? E elas gostam. E Deus manda pregador do jeito que eles gostam. Deus dá o que deseja o teu coração. Deus mandou Billy Graham para eles. Já para os pentecostais, Deus mandou Oral Roberts. Um punho forte para expulsar demônios. E aí todos os pentecostais não podiam sair dali, porque Billy Graham, Oral Roberts agora, não podia pregar contra a Santíssima Trindade. Ele não podia pregar. Esse não era o ministério dele. O ministério dele era agregar os pentecostais, fazer o trabalho que fez, expulsar demônio, pregar o evangelho, chamar o povo. Mas não ensinava nada contra a Santíssima Trindade deles. Não foi para isso. Deus mandou os anjos só para pregar. Vocês vai lá, expulsa demônio. Ou você, Billy Graham, vai lá, não precisa nem expulsar demônio. Ora por eles. Vai lá, ora por eles, prega arrependimento. Diga para eles arrepender. Agora, a hora que Deus chegou em branco, então põe roupa, mulher. Você não pode sair com essas roupinhas na presença de homens sem ser uma adúltera, sem fazer esses homens te cobiçar e adulterar com você. Essa não é a mensagem de Billy Graham nem de Oral Roberts. Essa é a mensagem de Deus pregando isso para nós. Prossiga pregando, Billy. Fique com isto. Ele não pode fazer nada mais que isto. Billy Graham diz ao seu neto, ele disse: um dia você ouvir que eu morri, não creia nisto. Já pensou bem? Então, 21 de fevereiro de 1918, de 2018. Mas de 1918 foi quando ele nasceu, né? 24 de janeiro. Não, não pode. 7/11/18. Então, meus irmãos, a coisa está toda pronta. Ele ensinou uma coisa real, ele cria no que é real. Se falarem para você que eu morri, não vá crer nisto, porque eu não morri, eu fui para perto de Deus. Eu não morri. Em um de seus documentários, Billy Graham está orando por bandeiras de diversas nações. E quando chega na bandeira do Brasil, ele simplesmente para e fica olhando, com um olhar de surpreso. Perguntaram para ele, por que ele ficou daquela forma? Ele responde: fui levado em espírito a um lugar e vi como chuva caindo sobre essa bandeira Brasil.
E o Espírito de Deus me disse: será dessa nação que virá o avivamento que se espalhará pelo mundo. Pai Celestial, te agradecemos pelos anjos, mas te agradecemos também por ti, ó Deus, ter vindo visitar este mundo. E o Senhor veio e não ficou entre as denominações. O Senhor estava fora no monte. O Senhor estava com uma mensagem para um povo, preparando um povo para o arrebatamento. E estamos agradecidos por isso, Senhor, pela oportunidade de ver essas coisas. Ver Billy Graham salvo, ver Oral Roberts salvo. Infelizmente, Senhor, ver um povo que ouviu a mensagem dos 2 anjos e eles se perdem. O povo se perde. Por quê? Porque o povo não podia seguir até encontrar Deus. Eles se satisfizeram com anjos. Deus, essa mensagem que tem nos ajudado é a forma que nós nunca pudemos satisfazer com anjos. Nós tivemos que ver Deus. Quando a mensagem, a terceira puxada, viu Deus, não apenas anjos, porque os anjos foram que pregaram a terceira puxada, mas era Deus que estava ali transmitindo aquele recado naquele dia no tabernáculo Bran, Jeffersonville, Indiana. Era Deus Bran pregando esta mensagem. E nós estamos aqui, Senhor, crendo na mensagem de Deus, não dos 2 anjos, que foi muito bom. Agradecemos ao Senhor por eles, porque cada um vem com uma mensagem, Senhor, para que o povo pudesse crer em Billy Graham. E logo o Senhor mandou a Oral Roberts, eles passassem para a Oral Roberts. Logo o Senhor veio em carne, eles passassem para o Senhor. Mas eles não fizeram isso, Senhor. Eles se agarraram ao anjo e ficaram com os anjos como Ló ficou com os anjos. Sodoma em Sodoma, ficando com os anjos nas denominações, ficaram com os anjos. Mas Abraão é João. Abraão ficou com Deus. Ficou com a palavra, observou, não os sinais, mas sim a palavra. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.